Vamos analisar esta questão 1, que é de ordenação. Antes de montar a frase, observe a imagem. Ela mostra a Terra recebendo os raios solares e destaca a inclinação do eixo da Terra. Também aparecem regiões iluminadas de maneira diferente nos dois hemisférios. Esse detalhe será importante daqui a pouco. Agora vamos ler exatamente o que a atividade apresenta. Observe a imagem. As variações climáticas e de iluminação que ocorrem ao longo dos meses nos hemisférios dependem diretamente da geometria formada entre o planeta e os raios solares na eclíptica. Ordene os blocos de texto para formar uma explicação correta sobre a ocorrência das estações do ano. Os blocos disponíveis são: que atinge a superfície dos hemisférios, a inclinação do eixo de rotação da Terra, determina a ocorrência das 4 estações do ano. Gera uma distribuição desigual de luz e calor, associada ao movimento de translação ao redor do Sol. O comando usa o verbo ordene. Então, não precisamos apenas saber quais informações são verdadeiras. Precisamos descobrir a relação entre elas e montar uma explicação que tenha sentido. Qual deve ser o critério? Pense em uma sequência de causa e consequência. Primeiro precisamos indicar uma característica da Terra. Depois, relacionamos essa característica ao movimento do planeta. Em seguida, mostramos o efeito sobre a iluminação e o aquecimento dos hemisférios. Só no final, chegamos às estações do ano. Vamos construir essa ordem. Qual bloco apresenta o ponto de partida da explicação? A inclinação do eixo de rotação da Terra. Esse é um bom início, porque apresenta aquilo que vai participar da causa do fenômeno. A imagem ajuda a perceber isso. O eixo terrestre aparece inclinado em relação aos raios solares. Mas a Terra não fica parada na mesma posição ao redor do Sol. Por isso, o próximo trecho precisa completar essa ideia, associada ao movimento de translação ao redor do Sol. Translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Um cuidado importante: não é simplesmente a translação, sozinha, que produz as estações. O que faz diferença é a combinação desse movimento com a inclinação do eixo terrestre. Agora, pense no efeito dessa combinação. Ao longo da translação, os hemisférios não recebem a luz solar da mesma maneira durante todo o ano. Por isso, entra o próximo bloco. Gera uma distribuição desigual de luz e calor. E distribuição desigual significa justamente que a quantidade e a forma de incidência da energia solar não são iguais nos dois hemisférios ao mesmo tempo. Distribuição desigual onde? O bloco seguinte completa essa informação, que atinge a superfície dos hemisférios. Agora já temos a relação principal. Dependendo da posição da Terra em sua órbita, um hemisfério pode receber os raios solares de maneira mais direta e permanecer iluminado por mais tempo, enquanto o outro recebe os raios de maneira menos direta e apresenta menor duração do dia. Meses depois, essa situação se modifica. Qual é a consequência dessa variação ao longo do ano? É aí que entra o último bloco. Determina a ocorrência das 4 estações do ano. Com o raciocínio construído, agora podemos conferir a sequência completa. A inclinação do eixo de rotação da Terra, associada ao movimento de translação ao redor do Sol, gera uma distribuição desigual de luz e calor que atinge a superfície dos hemisférios, determina a ocorrência das 4 estações do ano. O principal problema de começar por que atinge a superfície dos hemisférios é que esse trecho depende de uma informação anterior. A palavra que retoma algo que já deveria ter sido mencionado. Portanto, ela não funciona como início da explicação. Também não faria sentido colocar determina a ocorrência das 4 estações do ano antes de explicar a distribuição de luz e calor. As estações são a conclusão da relação que a questão está construindo, e não o ponto de partida. E, associada ao movimento de translação ao redor do Sol, precisa aparecer logo depois da inclinação do eixo, porque a palavra associada está completando justamente essa primeira ideia. Portanto, a ordem final é: a inclinação do eixo de rotação da Terra, associada ao movimento de translação ao redor do Sol, gera uma distribuição desigual de luz e calor que atinge a superfície dos hemisférios, determina a ocorrência das 4 estações do ano. O que vale guardar para outras questões é a relação de causa e consequência. A Terra possui o eixo de rotação inclinado e realiza um movimento de translação. Ao longo desse movimento, muda a maneira como os hemisférios recebem a energia solar. Essa variação de iluminação e aquecimento está relacionada à ocorrência das estações do ano.